Boa tarde. Vamos dar início, então, a essa nossa coletiva de imprensa com os resultados dos indicadores que a Codeplan já calcula há muito tempo, não é? E que traz aí também uma série histórica importante. Eu não sei bem como é que vai ser a ordem das apresentações. Você vai fazer, Clarissa? Tá ótimo. Então, eu vou passar a palavra para a Clarissa, ok, Ana? E a gente... Você vai apresentar a IDECON e os índices de inflação. Excelente. Depois, João Bosco apresenta o índice SEASA. Está bem assim? Como a gente sempre faz. Hoje, adicionando o IDECON, não é essa nossa apresentação. E, em seguida, a gente abre para perguntas, privilegiando, não é, os nossos colegas da imprensa, a quem a gente agradece aqui pela presença, e, posteriormente, para um debate com todos os presentes. Então, Clarissa, passo para você a palavra. Obrigado, tá, pela divulgação dos indicadores. Esse aqui é o para frente. De baixo para frente. Bom, boa tarde. Hoje a gente vai apresentar, primeiro, o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal, referente ao primeiro trimestre de 2017. Ele é um índice que avalia a sinalização do nível de atividade econômica do Distrito Federal. A gente faz esse índice porque o IBGE, ninguém calcula o PIB trimestral do Distrito Federal. Então, a última noção que nós temos de economia, do nível de atividade econômica do Distrito Federal, é do PIB de 2014, somente no final do ano desse ano que a gente vai ter o PIB de 2015. Então, para isso, a gente montou esse índice, o Índice de Desempenho Econômico, o IDECON, para tentar ver como é que está o nível e como é que está a atividade econômica no Distrito Federal. A gente utiliza como ponderação as contas regionais para compor o índice e utiliza uma série de pesquisas do IBGE, do CAGED também a gente utiliza, e algumas informações de empresas como a SEB, a CAESB, para ter noção de como está o nível de atividade econômica de volume de serviços. Lembrando que essas informações elas são preliminares, então elas podem ser modificadas ao longo do tempo, justamente por ser um índice conjuntural. Chegando ao resultado, se funcionar, a gente vê aí que o IDECON, ou a atividade econômica no Distrito Federal, no primeiro trimestre, teve uma redução de 1,6 pontos percentuais aí no nível de atividade econômica, quando comparado ao primeiro trimestre de 2016. Para fazer uma comparação, é sempre bom ter uma noção de comparação, a gente utiliza o PIB trimestral brasileiro, que dá para ver aí que a gente teve uma queda de 0,4% em relação ao primeiro trimestre de 2016, mostrando, então, que o IDECON DF, ou a economia do Distrito Federal, teve um desempenho um pouco pior do que o da economia brasileira. Nos gráficos, se eu conseguir passar isso. Nos gráficos, esse gráfico que ele mostra duas coisas interessantes. Onde é que o R? Duas coisas interessantes nesse gráfico que dá para ver. A primeira é que a gente vê que está tudo negativo, né? Faz desde o primeiro trimestre de 2015, que é o IDECON que a gente utiliza, já que em 2014 a gente tem o PIB, a gente vê que todos os trimestres a gente tem um movimento negativo, não só no Distrito Federal, mas também na economia brasileira. A gente consegue ver também que a queda que tem o Distrito Federal ela é uma queda melhor ou menos pior do que a queda que acontece no Brasil, né? A outra coisa que dá para ver é que isso muda de figura esse trimestre. Em 2017, a gente tem uma melhora da economia brasileira e a gente tem uma situação bem ruinzinha da economia do Distrito Federal, né? Vamos ver por que isso. Basicamente, a gente consegue ver que o PIB brasileiro, quando ele tem uma queda de 0,4%, ele é puxado pelo desempenho da agropecuária no Brasil, que foi de 15% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
No Distrito Federal, a gente tem um aumento de 10%, também é bastante expressivo. A grande questão é que a agropecuária, o peso da agropecuária no Distrito Federal ele é bem baixo. E isso faz com que esse desempenho tão melhor que tem o Brasil, ele venha da agropecuária no Distrito Federal. Isso não tem ocorrido. Tá? A gente consegue ver que, na comparação, a gente tem uma agropecuária boa, a gente tem uma indústria caindo 2,8%, serviços 1,5%, isso dá menos 1,6% do IDECOM-DF. Eu vou depois avaliar um por um desses segmentos, só mostrando. Esse daqui é a composição dos setores, tá? Do PIB do Distrito Federal e do PIB do Brasil. Aqui a gente vê que a agropecuária é de 0,4%, o peso da agropecuária no Distrito Federal, no PIB do Distrito Federal, enquanto no Brasil é de 5%. E isso faz toda a diferença para o resultado do nível de atividade econômica. Tá? Outra coisa que é interessante a gente ver é que em Brasília, ou no Distrito Federal, a gente tem um peso dos serviços de 92%, quer dizer, 20 pontos percentuais maior do que o PIB dos serviços no Brasil. Isso vem de onde? Vem, basicamente, da administração pública, tá? Que é um peso muito maior que a gente tem dentro da economia do Distrito Federal, comparado ao resto do país. Enfim, seguindo aqui segmentando um pouco. A agropecuária, o aumento da agropecuária ele vem basicamente do aumento de milho, da produção de milho e feijão. A gente teve um aumento de produção e uma expectativa de aumento de produtividade de 80% na produção de milho e 54% na produção de feijão. Isso daqui faz com que essa agropecuária ela cresça desse tamanho, né? Esse seja o tamanho do crescimento da atividade no primeiro trimestre. Em relação ao setor industrial, esse menos 2,8 ele vem basicamente de construção. A construção ela representa mais ou menos 58% do setor industrial no Distrito Federal. E a gente vê aqui que teve uma queda de menos 3,7% na construção civil e mais de 5.000 postos fechados formais de trabalho nos últimos 12 meses. Tá? Quando a gente fala da indústria de transformação, que aí a gente está falando aí de 27%, mais ou menos, do setor industrial, você tem uma queda de menos 1,9%, e a gente vê aqui quais são os segmentos que perderam ou fecharam o maior número de postos de trabalho. Isso daqui de acordo com o Ministério do Trabalho. Tá? A gente vê que alimentos e bebidas, produtos de metal, produtos minerais e fabricação de móveis são segmentos que são ligados à construção civil. Então, você tem um tipo de encadeamento aqui. Você tem queda na construção, você vai ter queda em alguns segmentos do nível de atividade da indústria de transformação. E a gente também tem queda aqui em impressão e reprodução de gravações. Setor de serviços. Como vocês viram, o setor de serviços é responsável por 92%, quase 93% da economia do Distrito Federal. O grande vilão aqui da história do setor de serviços foi o comércio. O comércio teve queda de 8,2% no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2016. Fechou mais de 6.000 postos de trabalho nos últimos 12 meses. Tá? Se a gente pega a pesquisa mensal de comércio, que é uma pesquisa que o IBGE faz, e vai tentar dissecar um pouquinho esse resultado, o que a gente vê é que houve uma queda grande nos hipermercados, supermercados, produtos alimentícios e bebidas, tá? E outra queda muito grande no segmento de móveis e eletrodomésticos. Todos os segmentos de comércio eles estão muito relacionados à renda da população, né? Mas, quando a gente está falando de móveis e eletrodomésticos, a gente também está falando de crédito, porque são produtos de maior durabilidade e de maior valor, então depende também da questão do crédito e da oferta de crédito na economia. Isso daqui é o índice de volume de vendas no comércio varejista, que teve uma queda de 10% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Se a gente inclui o comércio, o que o IBGE chama de comércio varejista ampliado, a gente inclui aqui o segmento de venda de veículos, motocicletas, partes e peças e o de material de construção, a gente tem um resultado um pouco menos pior, vamos colocar assim. Isso advém do aumento da venda de material de construção e o aumento desse segmento de vendas de veículos, motocicletas, partes e peças.
Acho que é importante mencionar que esse dado aqui, apesar de parecer muito bom, quando a gente faz a análise de 12 meses acumulado, o que a gente vê é que ainda está negativo. Isso significa dizer que não é um crescimento, e sim uma recuperação. Tá? Ano passado estava muito baixo, então qualquer movimento que seja voltando à normalidade da atividade, você acaba tendo um crescimento que parece ser bem maior do que, né, bastante positivo. Mas isso daqui é um movimento de recuperação. Dentro do setor de serviços, a gente ainda tem intermediação financeira, com menos 5%, né, uma queda também relevante dentro do setor de serviços. Isso vem do custo de crédito, que está bastante alto. A gente fecha março com 12,25, a Selic. A gente já está em 10,25, mas até março já estava 12,25. Apesar dessa queda, esse movimento de queda que a Selic vem tendo desde o final do ano passado, o juro real continua muito elevado, porque o juro real ele tem a ver com a inflação, e a inflação está bem baixa, né, como a gente vai ver logo mais. Além disso, a gente tem uma queda dos empregos formais, que chegou a quase 2 mil postos de trabalho fechados nos últimos 12 meses. Acho que é importante lembrar aqui também que tem, por exemplo, o Banco do Brasil teve todo um processo de reconfiguração e fechamento de agências e tudo, que acaba impactando esses empregos formais. Tá? E, por fim, a gente tem o serviço de informação, que está com uma queda de 2,2%. Isso aqui é bastante relevante, tem uma queda de 7,2% nas linhas móveis, na quantidade de linhas móveis nos últimos 12 meses. Isso mostra também isso que está bem relacionado com a renda e o rendimento da população. Tá? E, quando a gente vê a administração pública, a gente já tem um crescimento, né, que dá para dizer ali uma estabilidade de 0,5%. De acordo com a PNAD trimestral, você tem um aumento no emprego no setor público. Tá? Isso aqui, tendo essa estabilidade aqui, isso daqui dentro da economia do Distrito Federal, isso tende a melhorar, né? Tende a acalmar um pouco os números de queda. Fazendo uma comparação aqui entre anos, esse daqui são os últimos 3 primeiros trimestres dos últimos 3 anos, tá? Então, o que a gente vê aqui nesse pontinho verde aqui, que é o de 2017, a nossa economia ela piorou muito em frente aos últimos 2 trimestres anteriores, né? Então, se em 2015, que a economia estava alta já, estava num nível de atividade alta, teve uma queda de 0,9, aí caiu para 1,2 e agora ela está ainda menor. Tá? Isso daqui mostra não é muito positivo, infelizmente, mas o que a gente vê é que, dentro da comparação do mesmo trimestre, e isso é importante por conta de sazonalidade, que a gente tem uma noção de sazonalidade, a nossa economia ela não está melhorando. Índice geral. Quando a gente está falando de serviços, a gente vê por que a economia não está melhorando. É o índice de serviços que realmente, de fato, não está mostrando melhora, né? Então, a gente continua tendo o pior resultado dentre os últimos 3 anos, foi agora o primeiro trimestre de 2017. Quando a gente vê a indústria, a situação já muda um pouco. Continua negativo, mas ela é um negativo menor do que os últimos 2 anos anteriores, né? Então, isso daqui sinaliza que a indústria, no mínimo, está reduzindo a queda ou desacelerando o processo de retração dela. E aí, claro, a gente tem a agropecuária, que mostra um crescimento extraordinário, né, tanto nos últimos anos, nos últimos todos os trimestres, como nos últimos 3 primeiros trimestres, a gente vê aqui o único com crescimento, que é o que alenta um pouco a economia do Distrito Federal. Para finalizar o IDECOM, isso daqui é o índice de atividade de serviços. A gente consegue ver que nos serviços, o laranjinha aqui é o primeiro trimestre, todos eles estão bem piores do que o primeiro trimestre de 2016, que é o azul. Tá? Sem delongas.
enquanto as atividades industriais, a gente consegue ver que está um pouco melhor, né? Dentro do comparativo do primeiro trimestre do ano passado, a gente está um pouquinho melhor em termos de nível de atividade econômica. E é isso que a gente vai apresentar hoje, do IDECOM. E aí tem o IPCA, faz direto. Bom, mudando um pouco o tempo, agora a gente está em maio e não mais no primeiro trimestre de 2017. A gente vai ver aqui os resultados do IPCA e do INPC para maio, que são dados que foram apresentados no dia 9 de junho, tá? E a gente resolveu juntar junto com o IDECOM para fazer um único evento. Roteiro da apresentação, a gente vai apresentar o IPCA dentro de um comparativo, Brasil e Brasília e regiões, decompor por índice e apresentar o INPC. Bom, PCA de maio de 2017 em Brasília foi de 0,24%, um número que é menor do que o IPCA Brasil, de 0,31%. É importante mostrar que mês passado foi de 0,54. A gente teve, nosso índice foi o maior dentre todas as regiões apresentadas no mês passado, em abril, né, no mês anterior, desculpa. E agora a gente vê que a gente não está na primeira posição. Quem está na primeira posição é Recife, com 0,72. Tá? Então, isso mostra que existe um certo movimento de acomodação daquela oscilação que a gente sofreu nos últimos nos 2 meses anteriores, né, que a gente teve uma deflação em março e aí seguida de uma alta muito relevante em abril. Uma coisa interessante de notar aqui sempre foi destacado bastante até o acumulado em 12 meses do Brasil, que está em 3,60, né? 3,6 pontos percentuais, por cento de inflação, de variação acumulada em 12 meses. A meta do Banco Central é de 4,5%. Né? Então, a gente está com uma inflação bem baixa. Isso daqui dá uma certa flexibilidade para a política monetária do Brasil. E a gente, dentro de Brasília, o índice também mostra que ele está bem próximo da meta, 4,40%, reduziu 0,22 pontos percentuais em relação a abril. É dizer, mostrando um sinal realmente de acomodação dos preços e de maior estabilidade. Esse gráfico aqui, ele mostra, bom, primeiro que a gente segue com a inflação abaixo da inflação do Brasil, tá? Do Distrito Federal, e bem próxima, né? Com um movimento relativamente próximo dentro do acumulado. Outra coisa que esse gráfico nos mostra é justamente esse movimento de oscilação, que ele está menor, tanto em patamar, a média dele está menor, o roxinho aqui é o primeiro trimestre de 2017. Tá? A gente vê que ele está oscilando, mas ele está oscilando menos do que, por exemplo, 2015, que você tem picos e vales bem relevantes, e a gente tem a média, ela é uma média que ela está em patamar mais baixo de inflação, né? Mostrando aí justamente esse movimento de estabilização dos preços. Bom, o que fez esse aumento do IPCA em maio de 2017? Principais pressões que a gente tem é de saúde e cuidados pessoais, tá? 1,25 teve o aumento, e de habitação 0,99. Saúde e cuidados pessoais, eles estão relacionados a fármacos, porque teve um aumento em abril, um aumento regulado, e isso, em geral, ele tende a ser gradual, esse aumento nas farmácias, né? Ou até chegar ao consumidor final. E quando a gente está falando de habitação, a gente está falando de energia elétrica, basicamente, que teve... Não foi um aumento da tarifa, mas foi a cessação do desconto que teve em abril, porque em abril teve um desconto na tarifa de energia elétrica por conta... uma compensação da termoelétrica de Angra dos Reis, Angra 3, Angra dos Reis, não, Angra 3.
e que a ANEEL resolveu devolver para a população em abril, né? E isso fez com que, em maio, que a tarifa voltou à normalidade, ela voltou pressionando a inflação. E é interessante notar que, em abril, as duas principais variações que a gente teve foram nos grupos de comunicação e transporte, e que agora, em maio, elas estão com deflação, né? Isso mostra justamente o movimento de acomodação. Ele tem alta e depois ele tem queda para manter numa média um pouco menos... não ter tanta variação assim, né? Quando a gente fala dos impactos, que é esse quadradinho aqui, o que a gente vê é que a habitação é o maior responsável, né? Tem o maior impacto dentro da inflação de 0,24%, e depois de habitação, saúde e cuidados pessoais. E depois a gente tem despesas pessoais, tá? Bom, como eu falei antes, dentre as maiores variações, o grupo de saúde é plano de saúde, e dois tipos de fármacos, né, que a gente está falando aqui, remédio para colesterol, para hipertensão e gastrite. E quando a gente está falando de habitação, a gente vê aqui a grande pressão, que é a energia elétrica, que teve um aumento de 3,83%, justamente a cessação daquele desconto que teve em abril. Tá? Falando de destaque de deflação, a menor variação que a gente tem é no grupo de transportes, com menos 0,68%. E aí entra aqui a gasolina e o etanol, que tem tido um movimento de queda em Brasília já faz alguns meses, né? E a passagem aérea, que no mês passado aumentou em torno de 15%, e agora teve uma queda de 2,63%. Em 12 meses, por outro lado, quando a gente vai ver o que pesa no bolso do brasiliense em 12 meses, o que está pesando, no fim das contas, é saúde e cuidados pessoais. Vocês notarem aqui, está 7,61, isso é mais que o dobro da inflação no Distrito Federal, que é de 4,40. Tá? Isso daqui, o peso que vem daqui é de plano de saúde e serviços médicos. E também tem as despesas pessoais, aqui entrando os serviços, né, o empregado doméstico, que acaba pesando por conta do salário mínimo no empregado doméstico. Tá? E a gente vê que nos 12 meses a gente tem queda nos artigos de residência, isso daqui é bastante claro, esse movimento, esse reflexo da retração da economia brasileira. Buenas. Entrando no critério Bacen, que é tentar separar os itens por preços administrados e monitorados, e aqueles que são preços livres, os comercializáveis, que podem ser vendidos em qualquer lugar, e os não comercializáveis, que são componentes, que são itens que devem ser consumidos e são produzidos localmente. Tá? O que a gente vê é que os comercializáveis, porque eles possuem maior concorrência, dado que não são apenas os produtores locais que vendem, a gente consegue ver que, desde janeiro, aqui, a gente está tendo um movimento bem estável, tá? de variação de preços, né? Que é o vermelhinho aqui. Tá? Os monitorados, a gente teve um aumento, esse aumento aqui em maio ele é basicamente energia elétrica, como já falado, e os não comercializáveis têm tido essa oscilação entre os meses, e eles muito relacionado à alimentação fora de casa. Tá? Isso é IPCA. E INPC, resultado do INPC mensal em maio foi de 0,21, acumulado 4,51, quase na meta, né? Brasil está com 3,35, então ele é ainda menor. Brasília não teve uma variação muito elevada, se a gente notar aqui entre os demais. A grande maioria desses índices de inflação mais altos aqui, eles estão todos relacionados à tarifa de energia elétrica. Recife, se eu não me engano, teve quase 20% de aumento por conta dessa cessação desse desconto. Tá? Isso daqui é um movimento ao longo do tempo, né? O acumulado ao longo do tempo, com dezembro de 2012 igual a 100. A gente vê que, apesar de setembro ter tido um movimento um pouquinho acima
do normal, em outubro, aqui, ó, em 2015, a gente vê uma normalização e o INPC bem próximo ao INPC brasileiro, né? Aqui a gente vê novamente um movimento de oscilação bem menor, né? A estabilidade, a dispersão está muito menor do que a que a gente viu em 2015. Tá? E quais são os principais componentes aqui da inflação do INPC que geraram esse índice de 0,21? A gente tem plano de saúde e cuidados pessoais, com 1,09, e habitação, com 0,77. Novamente, aqui estão os fármacos, que pesa bastante nesse grupo populacional, né, de renda, e habitação entra aqui, energia elétrica novamente. Nos 12 meses, a coisa muda um pouco de figura, e o quadro mostra que é transportes, o que está pesando bastante, a grande variação que tem dentro do INPC. Lembrando que o INPC é para aquele grupo de pessoas que recebem até 6, famílias que recebem até 6 salários mínimos. Tá? Isso daqui mostra o tanto que o transporte, devido àquele aumento que teve no início do ano de transporte urbano, ele está pesando dentro, pressionando a inflação do INPC, né? Que é um valor bem mais que o dobro do que a gente tem de INPC geral, né? Do índice geral. Além disso, entra saúde e cuidados pessoais, e aqui entra novamente planos de saúde e serviços médicos, que pressiona bastante e tem pesado bastante na cesta do consumidor brasileiro e de Brasília ultimamente. E é isso. Para concluir, a gente tem aqui uma variação. Maio teve uma variação positiva, porém menor do que a variação de abril. Tá? Inflação de maio pode ser acreditada, como foi falado, saúde, cuidados pessoais e grupo habitação. Tá? Planos de saúde, fármacos, habitação, energia elétrica. Em termos de deflação, a gente está falando de transportes, aqui entrando combustíveis e passagens aéreas. E uma coisa interessante que aconteceu em maio é que o grupo de alimentação e bebidas, que é o principal item de peso dentro da cesta do consumidor, mostrou estabilidade, com menos de, se eu não me engano, foi 0,02, por aí, a variação de preços. Tá? E aí, no acumulado do ano, saúdes e cuidados pessoais é o que desponta como sendo o principal pressão inflacionária dentro da inflação do Distrito Federal. É isso. Obrigada. Obrigada, Clarissa. Pode colocar ali. João Bosco, por favor, a palavra é sua, apresentando o índice da cesta de produtos da SEASA. Boa tarde a todos. Vocês perdoam a minha voz. Estou tentando não usar fármacos, que ficaram mais caros. Estou pretendendo usar chá de alho, limão, que ficaram mais baratos, né? Mel. Bom, eu vou tentar passar para vocês, na medida do possível, o que aconteceu na nossa SEASA na verdade, está escrito abril, é maio, tá? Isso a gente revisa várias vezes, mas passa, né? Tudo bem. O que aconteceu foi isso aqui, gente, uma queda média geral aí de 6,31%, dividido aqui nos grupos de frutas com uma queda de 6,65%, legumes com mais de 5% de queda, essa queda grande aqui das verduras de mais de 12%, e a menção honrosa aqui ao nosso setor de ovos e grãos, que ficou na estabilidade, que nem foi por causa dos ovos, foi mais por causa de amendoim, que teve uma variaçãozinha negativa, mas como o peso desse grupo é bem pequenininho, ele está aí só de consideração mesmo. Tá? O que tem acontecido nesse ano de 2017 é que o mês de maio, em comparação com os outros meses de maio aí dos 2 anos anteriores, veio com uma queda bem forte. Isso vai ficar mais evidente no gráfico, que está no próximo slide, mas também aqui impactou aqui no acumulado do ano, dando um valor até maio de uma queda de 4,6%. Só en passant,
nesse mesmo período de maio aqui, 2016, já estava acumulando na casa dos 20% positivo. 2015 também, os 20% positivo. Então, nós tivemos aqui, provavelmente, vai ser muito difícil disso se reverter em junho, então, primeiro semestre de queda de preços, o que não era comum acontecer no acumulado do ano. Olha aí nosso voo, né? Dos 5 primeiros meses do ano, só aqui em março que a gente não teve o valor mais baixo para os 3 anos, de 15 a 17. Motivos tem vários, né? Principalmente porque nosso consumidor aqui, nosso mercado, a gente depende cerca de 75% de produtos que vêm de fora. Então, quando as safras são melhores fora, né, isso se reflete também aqui, né? Porque mais para frente, como a gente vem comentando, a dificuldade de irrigação e etc. Sabe como é que baixa, né? Nós estamos falando aqui que os nossos produtos estão em torno de 25% da nossa cesta, né? O resto é importado, vamos dizer assim. 91% está dividido nesses dois camaradas aqui, as frutas e legumes, e o resto, os 9%, entre verduras, ovos e grãos. Olha aqui o índice praticamente aqui do mês, no grupo das frutas, que teve esse forte impacto no cômputo geral. Apesar dos 12% aqui das verduras, mas como ela no peso geral ela tem pouca representatividade, fica assim nesses 31%, o que era quase nada em porcentagem, quando virou ponto percentual aqui, ovos e grãos, não influenciou absolutamente nada no nosso índice. Está aí nossa depreciação de 6,65 só com o morango destoando do grupo, né, que ainda não chegou lá no nosso período de grande produção de morango, né, que está para chegar. Então, ele ainda está aproveitando o último fôlego para ganhar com os seus fondis de chocolate, aí, né, que nessa época fazem sucesso. Por outro lado, aqui, nós temos do coco verde aqui para quase 18%, até as variedades de mamão aqui, com o Havaí caindo 19% e o Formosa quase 30%. Nós também passamos aqui pela maçã gala, caindo mais de 18%, e as laranjas caindo aqui entre 18% e praticamente aí 21,6%. No setor dos legumes, que caiu 5,16%, nós temos aqui esse camarada aqui, que ele serve de referência para muitos outros, né? O tomate caindo 21%. Eu sei que tem a batata subindo aí os 13,4%, mas o peso maior ficou desse lado aqui do nosso setor, com a maior queda aqui do maxixe, de mais de 40%, seguido aí de 36% do jiló. Couve-flor também seguiu aí o morango das frutas e resolveu destoar do grupo, que recuou 12,23%. Já é comum nessa época de frio, menor incidência aí de chuvas, que o grupo das verduras caia, porque essas culturas aqui elas são muito beneficiadas por esse contexto climático. Aconteceu uma situação particular da couve-flor, que eu vou comentar mais para frente um pouquinho, e fez com que ela destoasse do grupo, crescendo 16%. Nos demais, aqui nós temos aqui a couve-manteiga caindo mais de 30%, e a quedinha aqui do nosso milho verde, 3,6%, apesar dele fazer sucesso também nas festas juninas, né? Mas ele deu uma recuada. Isso é só recapitulando, né, que do nosso índice de queda de 6,31%, as frutas caíram 6,65%, os legumes 5,16% e as verduras 12,23%, e o nosso querido grupo de ovos e grãos ficou aí na estabilidade com uma quedinha de 0,02%. Caso do morango aqui foi o que eu falei, ele ainda não atingiu aí o seu pico de produção. A expectativa é que isso se reverta aí nos próximos meses. Se não me falha a memória, a produção dele é julho, agosto, né? Por aí, que vai tocar bastante morango no nosso mercado, a festa do morango, geleia de morango, né? Aproveitar aí para consumir bastante, produção local também, valorizar isso, né? O mamão Formosa, que teve essa queda aqui de quase 30%,
foi graças à produção ali na região da Bahia, grande fornecedora de mamão. E a Laranja Lima foi o nosso parceiro São Paulo, que nos considerou aqui e conseguiu que a gente tivesse essa queda aqui de 21,6%. Já os legumes, nós temos o caso das altas aqui da abobrinha Itália, com uma queda de produção local. A abobrinha Itália também ela perdeu muito preço, porque houve uma corrida aí para a produção de abobrinha Itália, um dos produtos que requer menor, né, necessidade de água, né? Muita gente plantou, ela perdeu muito, andou perdendo preço por um tempo aí, e agora ela está se recompondo. O pimentão verde houve esses relatos aqui de praga e doença, o que fez com que o produto acabasse ganhando esses 26%. No caso do maxixe, houve realmente excesso de ofertas, coisa semelhante que é o caso do pepino e do jiló, né, que o pessoal identificou uma demanda mais morna por eles, né, são produtos aí um pouco menos na moda. E o tomate, o Triângulo Mineiro conseguiu produzir bem, e aí ele chegou nessa queda de mais de 20% aí no mês de maio. A couve-flor, como eu falei, ela destoou do resto do grupo. Vou começar aqui pelo resto do grupo, depois eu trato a exceção, né, que traz um esperado recuo para o período que propicia a produção das folhosas, né? E a couve-flor não entrou nessa toada aqui, que foi o que causou a queda generalizada aí de 12,23% do setor, e ela teve essa valorização de 16%, também por indícios de pragas, né, que são parcialmente combatidas, ou há um coadjuvante no combate dessas pragas, que é a irrigação por aspersão, que está restrita por conta da nossa condição hídrica, né? Pulei o slide do ovos e grãos, porque ele já está mais do que explicado. O que é que vai influenciar o nosso contexto doravante? É isso aqui, o fim das chuvas e o período de seca, somado com a nossa vilã, né, a restrição hídrica para a irrigação e as produções locais, destacando sempre o papel dessas produções locais, né, na ancoragem dos preços, para evitar que outros fatores possam... Ultimamente, esses outros fatores têm até beneficiado o nosso mercado, mas aqui fica muito vulnerável ao que acontece em outros estados, inclusive valor de frete, seguro, esse tipo de coisa. Tendo aqui as verduras como tendência de elevação, exatamente pela causa que pressionou o preço da couve-flor, essa restrição aqui para irrigação. A previsão de entrada aqui de cebola e batata da nossa região, aqui da nossa rede, pode promover essa redução de preços, o que é até uma coisa boa, né? Porque são produtos muito populares, muito importantes na nossa cesta de consumo. No entanto, a queda de produção nas suas respectivas regiões, né, de manga, limão, meu chá já foi embora, né? Limão e os mamões, pode acarretar essa alta de preço. É a tendência que a gente conseguiu identificar com as nossas entrevistas, nossas pesquisas. Então, eu procurei ser bem rápido, né, porque hoje é dia de DECOM, né, que tem mais dados para a gente digerir e discutir, e nisso fica só sempre o esclarecimento, que vale lembrar que nossa cesta é composta de 66 itens, ou seja, muito menos itens do que as cestas do IBGE, e o nosso mercado-alvo é esse aqui, é o atacadista. Às vezes, há umas intensidades diferentes entre os nossos números. No mais, fico obrigado, e a discussão a gente esclarece qualquer dúvida. Obrigado. Obrigada, João Bosco. Vamos recompor a mesa e passamos para a parte do debate. Muito bem, vamos lá, então. Pergunto se os presentes, colegas da imprensa,
uma certa prioridade para perguntas. Senão, a gente já abre direto para comentários e, enfim, sugestões da plateia. E da mesa, obviamente, né? Se a gente quiser fazer algum comentário. Jussânio, por favor. Primeiro, parabenizar a apresentação da Clarissa. Eu acho que quando a gente tem esse evento que divulga o IDECOM e a inflação, juntamente com os dados dos números da CEASA, espelha bem, dá um retrato daquilo que muito nos angustia nesse atual momento, sobre essa crise, sobre os impactos, sobre aquela ansiedade de expectativas futuras. Mas eu acho que o IDECOM ele traz bem todo esse contexto de conjuntura negativa. E quando a gente vê o carro-chefe do Distrito Federal, o setor mais representativo, que é o setor serviço, ao longo de vários trimestres, com uma variação negativa, isso começa numa engrenagem, numa bola de neve, com repercussão sobre os demais setores, e aí vai a reboque o comércio e a indústria de transformação, e a gente consegue entender melhor como é que a conjuntura do DF vem vivenciando esse quadro, e também consegue reproduzir isso sobre a inflação. Porque, na medida que você tem um contexto de crise, aí seja pelo desemprego, seja pela queda do setor serviço, você também tem um inibidor, vamos dizer assim, da maquininha de reajuste. E os dados do IDECOM, quando mostra o Brasil tendo uma melhoria, puxado pelo setor agropecuário, que também tem o setor agropecuário com resultado positivo aqui no DF, mas seus impactos se diferenciam pelo peso. E aí você tem o milho e o feijão com um resultado de produtividade expressiva, e tem a soja negativa. Eu fiquei curioso de entender por que a soja se destacou, e talvez a própria Clarissa ou o pessoal da CEASA, que monitora, junto com o IBGE, participam das reuniões. Eu queria um comentário sobre esse comportamento da soja. Bem, em primeiro lugar, cumprimentos a Clarissa, não é, pela sua exposição assim, bem clara, se entende, não é? Mas o que aqui o IPCA mostra, né, que, sobretudo em serviços, como falou Jussânio, um peso enorme na economia de 92,9%, quer dizer, 93%. Se a gente associar com a PED, que chegou lá nos 336 mil desempregados, nota-se que, em parte, o comércio está aí na ponta, né, com 8,2% de decréscimo de pessoas ocupadas, né? Enfim, quer dizer, então, eu diria o seguinte, a Codeplan teria que ter um papel de visibilidade, uma visibilidade futura, não é? Hoje de manhã estava conversando com ex-colega do IPEA sobre futuro, não é? Verificar em que medida podemos mudar o perfil de empregos daqui, não é? Porque o peso do serviço mostra que chegamos num patamar tão elevado que ele não vai empregar mais, ele está chegando no teto, não é? Então, o que poderia se fazer, em análise, talvez, até da conjuntura goiana, em que Anápolis desponta como um setor produtivo de peso, não é? Tendo um aeroporto de cargas e tal. Eu estou analisando isso, por isso que eu estou falando desse aspecto, para a Clarissa verificar o que podia se vislumbrar de mudança desse perfil no futuro em função dessa camisa de força que Brasília tem, não tanto no funcionalismo público, que acredito que em outro lugar isso aparece,
é menor do que os serviços, em geral, privados, não é? Então, não dá para se dizer que, bom, o setor público, quando emprega e há salários mais elevados, né? Então, aqui o plano piloto, sobretudo, é responsável por esse aspecto da nossa economia, que ainda movimenta. Mas se você olha o futuro e vê que por 20 anos, né, o governo Temer tirou possíveis investimentos, você nota que um grande prejuízo, isso aqui vai aumentar, porque, naturalmente, que grande parte do que se presta de serviços se presta ao governo federal, a economia do DF também está se ressentindo, né, através da fechamento de empresas, etc., em função da crise, né? É uma crise tão grande que esmaga uma cidade que é a capital e que depende do governo federal. Qual é a sua apreciação, Clarissa? E obrigado. Claro. Mais alguém? Então, Ana, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, primeiramente, parabenizar Clarissa pela apresentação. Sempre né, assim, você lidar com números, tantas tendências, e o IDECOM é um índice, às vezes, né, muito árido, né, de você apresentá-lo, você trouxe, né, essa fotografia da nossa economia de maneira bastante clara e agregando outras informações que nos permite, né, ver um cenário, né, muito mais amplo do que acontece na economia. E eu queria perguntar, nesse sentido da apresentação do IDECOM, você colocou a questão dos empregos formais e a perda dos empregos formais. E, num determinado momento da apresentação, você colocou um dado da PNAD contínua que mostra um ligeiro crescimento, né, dos empregos na administração pública. E isso a gente não vê, por exemplo, no caso da PED. A PED justamente nos mostra um sentido contrário, né? Uma queda do número de empregos neste setor. Então, o que poderia ser isso? O que a gente está vendo? Qual é o cenário, como disse o professor Aldo, para o Distrito Federal, que é tão dependente desse setor e da criação de empregos, né, nesse setor? Por outro lado, eu queria também parabenizar o João Bosco pela apresentação. É claro que os esclarecimentos são bastante importantes quanto ao índice, né, que são 66 itens e preço de atacado, mas ele nos permite ver, de certa forma, né, quem faz as compras semanais vê que tem uma certa, né, aí tendência, né, uma convergência de preços. E essa queda tão expressiva nesse no mês de maio, né, que nos traz uma queda do mês todo, do trimestre, é também fruto dessa alta na agricultura, né, ou é uma retração, já que você acompanhando aí o desemprego, a retração da economia e para atender o consumidor, mas é preço em atacado, né? Então é isso que eu queria entender um pouco mais. Então, parabenizo mais uma vez os dois pela apresentação. Obrigada. Eu vou deixar a Clarissa falar um pouquinho, não é isso, Clarissa? Você tem uma série de colocações para você trabalhar, depois João Bosco também. Por fim, se a gente tiver mais uma rodada de colocações, eu faço alguns comentários também sobre minha leitura da situação. Primeiro, acho que é importante falar da Sandra e da Eurípides, que é quem, de fato, faz todos os cálculos, as duas fazem todos os cálculos do IDECOM. Então, tenho que agradecer as duas também pelo trabalho e pela confiança, né? Porque é um trabalho que vai praticamente sozinho, elas fazem, e a gente vai nos passando as informações para montar a apresentação. Em relação à pergunta do Jussânio, eu não sou exatamente
especialista em agropecuária, mas até onde eu saiba, a soja, ano passado, teve uma super safra, né? E essa produção esperada para esse ano deve estar considerando isso, mas eu não posso te dar isso como certeza, tá? Dessa queda de produtividade. A questão é que teve uma super safra mesmo de soja ano passado, e isso é uma das razões pelas quais a própria agropecuária brasileira agora está tendo essa reação, né? Então, quando a gente fala de variação anual esperada, a gente acaba possivelmente tendo que medir esse pico, né? Em relação à economia do Distrito Federal e essa dependência que a gente tem do setor público, que é tanto o que o professor Aldo comentou e o que a Ana fala também, o que eu posso dizer é que isso é motivo de estudo da Codeplan, né? Temos feito alguns estudos aqui, tentando buscar respostas, né? Onde deve ser o investimento, como dinamizar a economia do Distrito Federal, buscando dentro do setor privado aqueles setores que vão trazer mais produtividade e maior valor agregado para a economia do Distrito Federal. É importante destacar que não só a agropecuária ela pode crescer, a indústria pode crescer, mas dentro do próprio setor de serviços, o Distrito Federal já tem algumas atividades econômicas que já têm um alto valor agregado, né? A produção de produtos ou de mercadorias de alto valor agregado, que entra nos serviços, por exemplo, você fala em TI, entra na parte de serviços, né? E isso gera um aumento de PIB que não necessariamente tem que estar atrelado à indústria. Então, a gente tem formas de crescer aqui, de gerar impacto econômico por meio do setor privado, sim. A questão é direcionar, né? Direcionar recursos e o olhar que acaba tendo que ter, tanto da autoridade pública, mas também do próprio mercado, que eu acho que, e aí eu digo mais como brasiliense, brasiliense de coração, não sou nascida aqui, mas existe uma tendência sempre de olhar para fora antes de olhar para dentro, né? Então, vai procurar sempre, antes de comprar dentro de Brasília. Conheço muitos empresários que compram fora antes de comprar dentro de Brasília. Então, existe essa sempre, em Brasília não tem, e nem procura saber se tem, né? Então, tem todo um processo aí, eu acho que é uma mudança de cultura dentro da própria população brasiliense. Em relação aos empregos formais, a gente fala de emprego formal quando a gente fala de CAGED, porque o CAGED não mensura emprego em administração pública. E aí a gente acaba tendo que usar a PNAD. Por que a gente usa a PNAD? Porque a gente tenta, dentro do IDECOM, seguir uma metodologia praticamente igual ao do IBGE no cálculo do PIB brasileiro, do PIB trimestral. Então, para a gente tentar se aproximar ao PIB, a gente acaba tendo que utilizar os indicadores deles para poder montar, porque a ideia é, em algum futuro, a gente chegar a um PIB trimestral do Distrito Federal. Para isso, ainda depende de algumas pesquisas e algumas informações, mas a ideia é justamente essa, por isso que a gente acaba não utilizando a PED. E a questão da diferença entre a PNAD e a PED, creio eu que seja de metodologia da própria pesquisa, do próprio questionário, além do que a PNAD ela é trimestral e a PED ela faz um trabalho mensal, né? E isso acaba gerando variações no curto prazo. Acho que é isso que eu posso dizer. Sandra, depois, se você quiser vir, se quiser. Bom, falando em metodologia, 0,4% do PIB para a agricultura, para a agropecuária, tá aí os colegas do sistema agricultura há de convir que é muito, muito pouco, né? Muito pouco. E aí você faz um esforço danado, 10, 15% de avanço para não dar um resultado referente, né? Quanto ao comentário da mesa também, para tentar traçar o que pode ser o causador, né, o principal causador do desempenho aí desse ano 2017 em termos de CDF, né, essa queda acumulada nos primeiros 5 meses do ano,
se é por conta da super safra, se é por conta da retração econômica, eu posso escolher os dois, porque um ataca a oferta e o outro abrange a demanda, né? Nós, infelizmente, a gente já vem comentando há um tempo, a recessão alcançou o setor de alimentação, né? Ele é bem resistente por ser uma necessidade primária, né? Mas acaba alcançando. Então, você vê que alguns produtos ali que eu comentei, né? Maxixe, Giló, que o pessoal sente que tem uma demanda assim mais frágil, né? E eu entendo que como um todo o mercado ele sente os efeitos dessa recessão que a gente vive, né? E também a boa produção que a gente vem tendo aí de vários produtos agrícolas também acaba somando ao efeito. Eu também vou invocar o pessoal do Sistema Agricultura aí para me ajudar com a análise da soja, porque como o nosso mercado não abrange, né, eu particularmente não tenho os detalhes, né, mas concordo com a Clarice, quando depois de um evento muito bom, né, depois de um resultado muito bom, quando você vai comparar, acaba já fica injusto a comparação. Mas eu vou deixar o colega vai se apresentar, né, Jair? Por favor. Meu nome é Jair, né, eu sou da Mater DF, né, eu tenho comparecido aqui na apresentação de vocês do índice, né, queria parabenizar aí a Clarice, o João pela apresentação, e a gente realmente fica assim, às vezes por entender, né, às vezes é uma parte de estatística também. No índice anterior, né, que a gente teve aqui, né, o setor agropecuário representava esses 0,4%. Né? E, se não me engano, na época, tinha até uma parte, não sei se era 1,6, 2,6 negativo. E agora nós tivemos, né, esse aumento, né, apresentado por vocês de 10%, e ele continua no 0,4%. Não sei se foi por questão de arredondamento, né, que puxou esse valor, né, continuou aí na casa do 0,4%, né, porque uma grande curiosidade nossa, acho que um fato que a gente precisa também é porque a gente está procurando calcular o VBP, né, do DF, né, baseado nos dados que a gente recolhe, né, junto aos agricultores, né, o nosso IPA, né, que é o Índice de Produção Agropecuária. E se a gente tivesse esses dados também em valor financeiros, né, porque vocês trabalham em percentual, então a gente não sabe de quanto que foi esse aumento em cima de quê. O que a gente tem conversado, principalmente com o pessoal do IBGE, é que da lista, né, de produtos que eles consideram para uniformizar essa avaliação no Brasil inteiro, né, tem alguns produtos que o DF não tem produção naquilo ali. Né. Então, e produtos que nós temos expressão em produção, eles também não constam na lista. Né. Então, a gente vê lá a produção de laranja, né, no DF. A gente tem, se não me engano, um produtor. A questão, por exemplo, de cacau e outros nesse sentido. Né. Então, foi até uma proposta que eles procurou levar, porque não é resolvida a nível de Brasília, né, a nível de IBGE, mas no Rio de Janeiro, para ver, porque senão fica muito injusto. Né. E a gente tem visto, por exemplo, o VBP do MAPA, né, que também são dados do IBGE. Temos comparado que a gente calculou agora o primeiro ano, né? E então fica essas dúvidas, né? Então acho que precisaria ter uma aproximação maior, né, até do corpo técnico, né, para a gente estar vendo isso. Assim, uma grande da outra reunião até comentei isso, é a questão da cadeia, por exemplo, do frango, né? Da cadeia de suínos, às vezes algumas coisas serem computadas como indústria de transformação de alimentos. Então, quer dizer, nós temos um setor avícola no DF bastante produtivo, né, tanto na produção de ovos férteis como de frango também, e que isso é contabilizado em outra área. Eu acho que poderia existir, né, a contagem da cadeia, mas em termos de política, para a gente levar para o nosso produtor, né, fica difícil, porque ele produz alguma coisa que é contabilidade em outra cadeia. Né?
Então, a gente fica assim, parece que a gente está nadando contra a correnteza e contra os números, né? Bom, em relação ao 0,4%, a gente está utilizando a composição do PIB 2014, tá? Que é a do PIB do Distrito Federal de 2014. Então, essa modificação, essa ponderação, a gente não modifica no IDECOM. Só quando é lançado o PIB do ano seguinte, no caso, esse ano vai ser no final do ano de 2015, que você é capaz de ter uma diferença na composição. Tá? A gente tem, e isso é a metodologia do IBGE, a gente segue, né? Acho que você deve ter conversado com a Sandra algumas vezes, não sei, mas a gente segue uma metodologia do IBGE que a gente está um pouco engessado em relação a como contabilizar o agronegócio, porque, no fim das contas, quando a gente está falando de indústria alimentícia, né, processamento, etc., ele está dentro do agronegócio, mas não é agropecuária, é agronegócio. E a gente acaba utilizando sempre a metodologia do IBGE. Acho que tem uma questão que tem uma parte que é a informalidade. Eu não sei, bom, de novo, não sou especialista em agropecuária, mas eu sei que existe uma parte que são agricultores que acabam entrando dentro da informalidade e que é mais fácil medir quando a gente está medindo PIB regional do que no curto prazo. Tá? Mas, basicamente, quando essa classificação entre o que é agropecuária e o que não é, a gente não tem muito o que fazer, porque não é só o IBGE, é o próprio CNAE, né, o próprio, toda a parte de registro formal das atividades econômicas no Brasil, elas contabilizam processamento de alimentos, por exemplo, dentro de indústria. Né? Não é só no Distrito Federal, enfim. A ideia de calcular, talvez, uma conta satélite de contas regionais para agronegócio e tal, isso eu não sei como é que está dentro do IBGE, mas que eu saiba, tem pessoas que buscam justamente fazer o cálculo do PIB do agronegócio, e aí separando as contas nacionais ou as contas regionais focado nesse setor. Né? Mas isso seria algo à parte, né? Não seria dentro da própria metodologia. E é isso que eu posso dizer. E aí a parte de ponderação é essa. A gente utiliza o PIB de 2014, é por isso que não muda agora. Né? A gente tem que esperar 2015 para sair. Tem outra coisa que também influencia, que é a forma como é calculado ou mensurado justamente essas produções para o Distrito Federal, o que é importante, o que não é, que é o Censo Agropecuário de 2006, né? E que, infelizmente, o IBGE não... Agora que o IBGE está fazendo outro para poder renovar essas informações, porque a gente acaba tendo, por exemplo, a cultura de mandioca sendo muito mais importante do que outras culturas, e isso, dentro nos últimos 10 anos de economia do Distrito Federal, isso modificou bastante. Então, se eu não me engano, o IBGE está fazendo agora a coleta do censo agropecuário, e aí deve mais ou menos uns 2, 3 anos para estimar tudo e mensurar tudo, e aí a gente consegue melhorar a ponderação para que ela acabe sendo mais importante as culturas, né, que estão despontando hoje no Distrito Federal, e isso vai fazer com que o PIB aumente. Tá? Tem esses dados, né, em torno de quase 18 mil propriedades. Então, esse volume todo ficou de fora. Né? Pelo nosso VBP, por exemplo, o setor de hortifruticultura ele é bem maior do que o setor de grãos, em valor bruto. Né? Então, é umas coisas assim que, sabe, a gente destoa. E, assim, a Emater tem uma capilaridade muito grande, né, para 2016. Né? Então, a Emater tem uma capilaridade muito grande. Aqui a gente conhece produtor por produtor, família por família, parente por parente. Né? Então, assim, realmente é uma coisa que a gente consegue levantar. Né?
Sim, a Emater está mais do que convidada para apresentar aqui também, obviamente, os indicadores que ela entende que representam melhor, que estão mais atualizados ou que refletem, né, um detalhe maior da cadeia produtiva da agropecuária. Acho que essa diferença é importante, não é? Ou seja, a medida que o IBGE usa não considera elementos que talvez estejam dentro da cadeia, mas não estão sendo considerados como agropecuária, mas sim como indústria. Né? Lembro de ter debates já em outros fóruns em que isso ficava muito claro. Então, obviamente, já fica o convite e nós estamos aguardando que a Emater nos provoque para fazer essa discussão técnica sobre as nossas medidas e as medidas que vocês usam. Uma conversa que nós tivemos já faz 2 anos, se não me engano, né? A gente começou a conversar sobre isso lá atrás, mas ela não avançou. Então, fica aqui o convite para vocês nos procurarem, para que a gente possa fazer essa discussão. Só alguns breves comentários. Não é? A gente, quando a gente tem olhado os dados de desemprego, de inflação, do IDECOM, e é inegável, não é, que a nossa economia se encontra agora numa situação negativa, ruim em geral, os indicadores não são bons, não é? Contudo, eu acho assim, nos últimos meses nós tivemos uma certa estabilização da taxa de desemprego alta, né, em 20%, 19%, mas já está no 5º, 6º mês, se não me engano, segundo a PED, nesses valores. Inflação também alta, não é, em comparação com outras unidades da federação, mais estável. Acho que ela tem oscilado pouco e abaixo, né, da meta, não é? Ela está em 4, não é isso? 4,4. E agora essa leve recuperação, vamos chamar assim, negativa, mas menos pior do que no trimestre anterior, né? Tudo bem que não teve o mesmo desempenho e nunca vai ter, não é, da economia nacional, mas ela deu uma sinalização aí de melhora, entre aspas, né? Não é isso, porque menos pior. Agora, reparem, né? Nós estamos falando agora de valores negativos em cima de valores que já eram negativos um ano atrás, né? Ou seja, são quedas significativas, né? O volume de perda é bastante grande. Mas, ainda assim, né? Então, se você pensar que esses valores se mantêm, essas tendências aí se mantêm, você pode imaginar algo de alguma melhora nesse ano, embora muito mais lenta do que qualquer um de nós gostaria que fosse. Tem a ver, claro, Aldo, com as características da nossa economia, que elas são dependentes de setores que oscilam um pouco, né? Serviço é o último a ser afetado, deve ser o último a sair também da crise, imagino eu. Mas, enfim, tem claramente a ver com a dinâmica da nossa economia. A gente tem discutido muito isso na Codeplan, tem trabalhado muito com mapeamentos do nosso setor produtivo. Na semana que vem, não é isso, Clarissa? A gente apresenta 29. Então, né, na outra semana, nós vamos apresentar aqui alguns dados de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo usando nota fiscal eletrônica. Tenta chegar próximo, né, de captar... Oi? 27, que está marcado, na terça, daqui a 2 semanas, não é isso? Não, estou completa. Essa é amanhã na outra. Então, é na semana que vem mesmo. Eu estava certo desde o princípio. Parem de me confundir, por favor. Então, na semana que vem, a gente apresenta resultados dessa pesquisa, que traz aí um embrião, né, de uma matriz de comércio, não é? Precisa, obviamente, ser detalhada, ter mais nuances, mas já é um caminho para a gente tentar identificar como incentivos em certas áreas repercutem em outras dentro da nossa economia. Mas os detalhes a gente vai falar na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, 14h30? Nilva? 14h30. Enfim, se junta aos esforços que nós já vínhamos fazendo, olhando a RAIS, olhando o CAGED, enfim, que vão se acumular agora e vão ser atualizados nesse segundo semestre para a gente poder continuar colaborando, né, com as discussões sobre os caminhos para, né, uma dinamização da economia do Distrito Federal, que vem sendo realizados no âmbito do Conselho de Desenvolvimento
econômico e social, e que a Codeplan tem participado ativamente disso. Nós fizemos um levantamento recente, o Yuri está aqui, participou disso, né, de identificar os setores da nossa economia que tiveram um desempenho positivo nesses últimos 2 anos de crise. Eu acho que olhar para esses setores também, embora sejam na área de serviço, né, saúde, educação também, não era isso, Yuri? Tinha o setor quaternário como um todo, não é muito forte aqui na cidade, mesmo em momentos de crise. Então isso aponta também possíveis áreas que o incentivo do governo poderia auxiliar, fortalecer. Mas, enfim, são discussões ainda que estão em andamento. Eu não sei o que o Aldo tem em mente, mas certamente quando ele está falando de Anápolis, ele está falando de processos mais sólidos e consolidados de industrialização, não é? Que eu não sei, a nossa indústria também é muito pequena, né, em comparação com a indústria nacional, como ficou claro com os dados aqui apresentados. E a nossa capacidade de crescimento exigiria muito crédito e muito incentivo, né, porque mão de obra é cara, terra é cara, enfim, água é cada vez mais difícil, não é? Então você teria que pensar nessas capacidades de suporte. Mas, enfim, eu acho que a discussão está em andamento, Aldo, talvez não com a agilidade que a gente queira. No Conselho, o que sai muito, porque aí é o setor produtivo nosso, né, que já está aqui estabelecido, o que as pessoas querem é a agilização dos processos burocráticos para a realização de negócios, para, né, abrir novos negócios. Então, esse é um elemento que uma ação do Estado um pouco mais coordenada poderia permitir, né, se atingir no curto prazo de tempo, possivelmente com efeitos positivos, né? Ou seja, uma coisa tão simples quanto essa poderia ter um impacto bastante relevante. Pelo menos essa é uma reclamação muito clara do nosso setor produtivo. Tá? Então, enfim, o Conselho apresentou, né, várias recomendações e o papel nosso vai ser acompanhá-las, a sua implementação agora, nos próximos meses, né, desse ano e o que resta de governo no ano que vem. Mas sempre um caminho muito lento, né, Aldo? Afinal de contas, essa conversa já vem acontecendo desde quando você tinha cabelos menos brancos. Quando eu tinha cabelo. Tá bom. Gente, com essa nota, eu acho que a gente pode encerrar a conversa, não é, de hoje. Agradecer a equipe que a Clarissa está liderando, não é, que Jussane antes liderava. Prazer tê-lo aqui também, Jussane, pessoal, nossos colegas da SEASA. Eu ia falar DASA, mas SEASA, né? E todos os demais aqui, especialmente os nossos colegas da Emater também, continuamos à disposição para a gente ampliar esses debates acerca da medida, do tamanho, não é? Do nosso setor agropecuário, que eu entendo que, como no caso brasileiro, também é extremamente importante aqui e deve ser certamente fortalecido. Muito obrigado e até a próxima.